Oi pessoal, tudo bom? Na nossa aula de Sociologia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direitos, cidadania e movimentos sociais. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre cidadania, a gente tem que lembrar que todos nós somos cidadãos. E nas ciências sociais, a cidadania ela é entendida dentro de um conceito de política, então que a gente pertence a um Estado. Por exemplo, no nosso caso, o Estado moderno brasileiro é correspondido como uma nação. Então, todo mundo faz parte dessa nação, então todo mundo é cidadão desse Estado. E a gente constitui várias partezinhas que vão fazer parte de um todo, só que na nossa individualidade, a gente vai carregar esse todo com a gente. E a gente tem que lembrar que o Estado moderno, ele é definido conforme o tempo, a história, a organização social. Então, dentro dele envolve várias relações políticas, sociais, culturais e jurídicas que vão manter a ordem social. Já o conceito da nação é uma coisa mais sutil, então a gente não consegue expor literalmente o que significa. A gente pode reconhecer a nossa nação no quê? Em símbolos, em bandeiras, em hinos, em várias coisas sutis assim. Então, dentro do conceito de nação, a gente pode também incluir a história que todo mundo cria como brasileiro. Então, o nosso orgulho nacional, as nossas características que a gente acredita que nos define como brasileiros. Por exemplo, a camiseta de futebol do Brasil, as cores da bandeira, a cozinha brasileira, então o arroz, o feijão, a música tradicional, o samba, então algumas roupas, vestimentas. Então são coisinhas que vão definir a nossa nação e a gente também como conjunto de pessoas que vai carregar uma história comum. Então quando a gente ouve falar no Brasil ou nos brasileiros, a gente acaba sentindo que tá falando da gente também. Então ser cidadão de um país em primeiro lugar, é um status jurídico que vai garantir à pessoa um conjunto de direitos frente àquele Estado, a outras pessoas e a outros países. Então, vai proteger aquele cidadão. Só que a realidade é muito mais complexa. Então, a gente tem situações difíceis. Por exemplo, quando a gente tem algum estrangeiro que vai morar no Brasil, ele não é definido cidadão. Então, ele não pode votar, não pode escolher um presidente, não pode tirar o passaporte brasileiro e várias outras coisas. Então, é necessário ser natural de um país, ou seja, você ter nascido no país, ou se for um estrangeiro, precisa se naturalizar primeiro, para depois ser um cidadão. Então, se a pessoa não tem exercício ou garantia de seus direitos políticos, ela não pode ser considerada uma cidadã. Então, assim, a gente compreende que a cidadania está muito atrelada à política. Então, a cidadania é, acima de todas as coisas, um conjunto de direitos que vão responder às dimensões básicas da vida de uma pessoa. Então, todo mundo tem direitos que vão corresponder às nossas qualidades humanas, que são os direitos humanos, que vão ser direitos que vão organizar a vida da sociedade também e a condição individual de cada um de nós. Aí entra também os direitos civis. E a gente tem também direitos políticos, que são aqueles que vão permitir a gente escolher as nossas autoridades, os presidentes, os prefeitos. A gente tem direitos também trabalhistas, que pra gente trabalhar, condições que precisam ser respeitadas. E a gente tem também os direitos sociais, que são aqueles que a gente ganha como coletivo, ou seja, a gente ganha como um estatuto de todos e cada um de nós. Então, a história de direitos não é simples e nem cronológica. Ela envolve uma luta de conquistas sociais, só que também de perdas. Então, a gente pode lembrar dos direitos políticos, porque lembra, antigamente as mulheres não podiam votar, ou então direitos em matéria de trabalho, especialmente no que se refere a direitos sociais. Então, esses direitos talvez são os mais polêmicos, por exemplo, a igualdade entre grupos étnicos ou religiosos, porque eles precisam que o Estado intervenha na realidade social para corrigir as situações que na vida e na sociedade são problemáticas. Então, aquelas desigualdades estão sendo problemáticas. O Estado ele precisa interferir naquilo para garantir a todo mundo, todos os que são cidadãos,
ter os direitos sociais. Então, na nossa Constituição, no artigo 6, é estabelecido que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na formação dessa Constituição. Então, tem que ser garantido isso a todos os cidadãos brasileiros. Então, a cidadania, ela se converteu num pensamento político, vocês conseguem perceber? Então, a gente já viu a cidadania um conjunto de direitos, só que ela também tem um laço de identificação de um indivíduo e do seu coletivo que ele está inserido. Então, a gente é cidadão do Brasil porque a gente compartilha esse sentimento, a história, a cultura, a língua. Então, se só tivéssemos o direito, esses direitos políticos, a gente não formaria um coletivo, senão um grupo de pessoas que não teria nada em comum. Então, vocês conseguem perceber essas duas dimensões dentro da cidadania? Bom, então esse crescimento progressivo que teve a cidadania foi especialmente graças aos movimentos sociais. Então, por meio da luta e reclames que foi feito por vários grupos de pessoas, então a gente teve vários momentos da história que a gente teve esses movimentos sociais, então graças a eles que hoje a gente tem vários direitos sociais. Então, depois de muito reclames por parte de movimentos, que foi admitidas leis e ações por parte do Estado que foram necessárias para o desenvolvimento da sociedade. E um bom exemplo desse tema são as ações afirmativas. Isso quer dizer, o Estado, como uma máxima autoridade, ele reconhece que existe o fato de diferenças entre alguns grupos sociais. Então, o Estado, ele precisa intervir na sociedade, porque ele é o único com autoridade para fazer isso, e é o único também que consegue mudar e corrigir as injustiças, discriminações entre os grupos sociais. Então, por exemplo, o Estado ele pode estabelecer cotas de ingresso à universidade, condições especiais de contratação de trabalho, isenção de impostos, então, e várias outras coisas que o Estado pode fazer para tentar corrigir essas desigualdades, como vocês sabem, né, gente? Então, esses movimentos sociais, eles não só têm agido ao longo dos últimos 2 séculos como promotores de mudanças da lei, mas ele também tem gerado formas de comunicar os problemas da sociedade. Bom, gente, por hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. E até mais!